No Brasil, o presidente Lula da Silva e a sua ministra da Saúde, Nízia Trindade, divulgaram informações falsas sobre vacinas. Numa recente entrevista, o presidente prometeu até criminalizar quem divulgasse mentiras, entre aspas, sobre a vacinação. Ora, no entanto, nessa própria entrevista, a sua ministra da Saúde proferiu várias afirmações falsas que contrariam centenas de estudos, recomendações de agências de saúde ou até a própria bula das vacinas Pfizer. Vamos então saber pormenores. Nuno, pergunto-te então que informações falsas é que a Ministra da Saúde disse nessa entrevista? É de facto caricato, mas vou começar por citar literalmente o que a Ministra Nízia Trindade, seu nome, disse. Médicos falam que a vacina pode causar, no caso da vacina de Covid, miocardites graves. Tudo fake news, sem base científica, mas aparecendo como se fosse informação científica. Ora, uma das primeiras reações adversas associadas às vacinas desde o início, das vacinas mRNA especificamente, foi de facto a miocardite. Esse risco é reconhecido pela FDA há mais de 2 anos e meio, nós publicámos o primeiro artigo sobre isso. Existem centenas ou milhares de estudos que comprovam o risco aumentado de miocardites após a vacinação mRNA. Só na plataforma do PubMed existem 559 estudos sobre o tema, nós vimos sobre isso, portanto é completamente incontroverso. Depois, todas as agências de saúde nacionais reconhecem isso, inclusive a do próprio Brasil, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que refere preto no branco que a morte súbita é um dos sintomas das miocardites, algo que de facto não é nada de novo. Também a própria bula da vacina Pfizer, que nós verificámos que consta da própria agência brasileira, recomenda atenção aos sintomas compatíveis com o mio e também com a pericardite e adverte para a necessidade de atendimento médico urgente, caso esses sintomas ocorram. Quem quiser confirmar essas informações pode consultar o artigo, tem lá todas as fontes. E o próprio Lula da Silva, o presidente, disse que então que ia perseguir judicialmente quem mentisse sobre a vacina. Antes de fazer a pergunta sobre essas declarações, vamos precisamente ouvi-lo proferir essas palavras. É importante que a gente diga que é necessário criminalizar Sim, a pessoa que está contando mentira sobre uma questão tão importante que é a gente vacinar o povo brasileiro, sobretudo as crianças. Porque depois que a criança pega a doença, ou seja, aí não tem mais cura, aí é muito mais difícil. E quando você tem um fascínora qualquer, sabe, que resolve fazer propaganda contrária, nós temos que processá-lo criminalmente, porque não tem outra saída para você lidar com gente desse tipo negacionista. Então, Nuno, parece que aqui também Lula da Silva, o próprio presidente da República do Brasil, faltou à verdade, não foi? Sim, de facto, não deixa de ser irónico, nas próprias declarações, em que ele afirma essa necessidade de criminalizar com aquele coro de concordância à volta, quem mente sobre as vacinas e logo a seguir diga uma coisa que objetivamente não há qualquer discussão, é falsa. Especificamente a parte em que ele diz que a criança apanha a doença e aí não tem mais cura, segundo as palavras dele. Quer dizer, isso, felizmente a maioria das doenças evolui favoravelmente, tem cura, muitas delas com outros tratamentos, que não a vacinação. Portanto, isto nem tem a ver com se a toma da vacina é uma boa decisão ou não, é simplesmente um facto objetivo. Dizer que uma criança que apanha uma doença não tem cura é simplesmente falso. No caso da vacinação pediátrica Covid, que eles estavam a falar especificamente disso, ainda é mais falso, porque sabe-se que o risco para as crianças desta doença é muito diminuto e hoje em dia já é relativamente incontroverso também esse dado. Se consultarmos os estudos, principalmente aqueles que identificam a causa real da doença, não apenas se houve um teste positivo, temos que o risco de morte é residual e praticamente nulo no caso de crianças saudáveis. Para terminar, o que isto mostra é que existe de facto uma sensação de impunidade absoluta em relação aos média, aos fact-checkers e até às entidades oficiais, porque estas declarações são objetivamente falsas e normalmente declarações que são comprovadamente falsas sobre a saúde podem mesmo ser consideradas crime, portanto, mas nem ele nem os médias brasileiros parecem estar preocupados com o que os médicos dizem e que neste caso é incontroverso.
Pois, pois. E nestas mentiras têm maior gravidade, ainda por cima, porque o Brasil é provavelmente o país do mundo com medidas de vacinação Covid mais exigentes, pelo menos no que diz respeito a bebés e crianças. Confirmas? Sim, sim, como nós já falámos antes, no Brasil, a vacina contra a Covid-19 passará a fazer parte do Programa Nacional de Vacinação, já em janeiro, portanto faltam muito poucos dias. E o mais estranho é que essa recomendação dê prioridade exatamente a bebés a partir dos 6 meses de idade, que é o mínimo, e essas vacinas nem sequer têm qualquer tipo de licenciamento para idades superiores, portanto, logo desde o início, e para crianças e para adolescentes. E é algo que é estranho, porque a própria OMS considera essas faixas de baixa prioridade. Portanto, a OMS, que é muito referida por este tipo de políticas como justificativo, eles vão muito além da OMS e, portanto, dão prioridades exatamente aos escalões que eles não dão prioridade. Além disso, temos de referir também outro aspecto, nós falámos noutra notícia, que foi o presidente Lula, há uns tempos, declarou que as famílias só teriam apoios sociais se as suas crianças tivessem atestado de vacinação. Portanto, parece que no Brasil esta política de coação continua ou até se está mesmo a agravar. Sim, e é a noite e o dia em relação à presidência anterior, que defendia precisamente o oposto, dava livre-arbítrio.